Olá, bem-vindos de volta à parte 2 do Reino dos Ogros, e hoje nós vamos falar da composição do exército. Eu optei por falar apenas das unidades e não vou falar dos heróis nesse aqui, apenas citar alguns quando for necessário. Talvez eu faça um vídeo só dos heróis, das facções que eu acho mais interessante. E outra coisa também, só uma correção no último vídeo do Logar, um Chaplain é para cada 1000 super soldados. Perdão, faltou um zero na hora de botar, mas é a cada 1000. E outro dado interessante dos Chaplains é que quando Monarquia foi destruída, eles pintaram as suas armaduras, no caso dos Wordbearers, de escuro, para representar as cinzas da cidade que foi queimada. E isso ficou até hoje. Normalmente os Chaplains têm as armaduras pintadas de escuro. E um outro dado interessante, se você gosta também do 40K, é que o setor, Skara Sector, que é onde fica o Olho do Terror, foi chamado assim, porque quando Logar partiu para o Olho do Terror com a sua legião, como ali é um local muito instável nas correntes do Warp, uma das naves foi destruída e o comandante daquela nave era o Skara, e por isso que o setor foi chamado Skara Sector, em homenagem a esse comandante que morreu. Isso enquanto os Wordbearers ainda eram lealistas, no caso, que não existia nenhuma traição até então no Império. Mas, voltando aqui para o Fantasia, vamos continuar a falar dos reinos dos ogros. Começando pelas táticas. Como um ogro luta? O ogro luta usando o seu peso corporal e a sua força para esmagar os seus inimigos. Com isso, eles têm uma regra chamada Ogre Charge, que seria o ímpeto dos ogros, assim, a velocidade que eles vêm no primeiro ataque é esmagadora. E eles funcionam como uma cavalaria. A infantaria deles, aliás, causa mais dano que a cavalaria no ataque. E todas as unidades dos ogros, que são ogros mesmo, eles conseguem fazer isso. Só as únicas que não fazem são os Noblar, que são muito pequenos e eles estão ali meio que para auxiliar na batalha e servir de escudo humano. Humano não, né? Escudo pele verde. E além desse ataque de ímpeto muito poderoso, eles também utilizam uma combinação variada de armas, como espadas muito grandes de uma mão só combinada com uma pistola, ou algum tipo de tronco de árvore, um porrete, um osso enorme, para esmagar os seus inimigos. Alguns ogros utilizam armadura, só que elas são mais caras, então apenas os ogros mais influentes na sociedade conseguem ter as melhores armaduras, mas a gente vai falar sobre cada um deles aqui. E começando pela unidade mais básica dos ogros, os ogros touro, ou ogre bull em inglês. Esses seriam todo ogro adulto capaz de lutar. É como assim como os anões têm os soldados anões, que seria qualquer um que poderia lutar, os ogros também é a mesma coisa. Então, quando uma tribo nômade dos ogros é atacada, todo mundo pega em armas e enfrenta o inimigo. E eles são, assim, apesar deles serem a unidade mais básica, eles são extremamente fortes. Aliás, um ogro equivale a um herói humano, por exemplo, na questão de força e de feridas, que seria wounds, ou pontos de vida, como você preferir chamar. Então, para te matar um ogro, tu tem que matar ele 3 vezes, para te entender como funciona, porque ele tem 3 feridas, então 3 pontos de vida. Eles costumam preferir armas mais contusas. Não precisa ser muito afiado quando tu bate assim com uma pancada de um braço assim, porque eles são enormes e a força que eles têm é gigantesca. Então, as armas deles geralmente são enferrujadas, não tem uma ponta assim muito afiada, porque não precisa. Há vários relatos de que soldados imperiais e humanos, mesmo defendendo com o escudo, o seu braço quebrou atrás do escudo, o escudo esmagou ou cortou em 2. Além de quebrar o escudo e o braço, também quebrou os arcos costais e a armadura que ele estava usando. Então a força de uma pancada de um ogro não é pouca coisa. Por isso, eles não precisam afiar muito suas armas. Mas esse aqui é a infantaria mais comum que você vai ver, geralmente a mais barata também para manter, e eles estão em todas as tribos dos ogros.
quando um ogro geralmente se voluntaria como mercenário para ganhar dinheiro, comida e tudo mais, ele vira um devorador de homens. Ele é chamado assim porque os homens têm medo dos ogros, assim, porque histórias aí não são poucas que os ogros comem o que eles matam. E é verdade, assim, porque para o ogro, na sociedade dele, quando tu mata um inimigo, tu deve comer a carne dele, porque comer a carne é sagrado para os ogros, e isso representa tipo um respeito ao corpo do inimigo e que tu não vai desperdiçar comida. Aliás, desperdiçar comida para um ogro é um crime, seria blasfêmia para eles, na religião deles de comer tudo que é carne. Então, é muito comum quando eles lutam com os exércitos humanos, depois da batalha, eles comerem os corpos dos humanos que eles mataram. E para nós isso é uma coisa terrível, mas para um ogro é extremamente comum. Aliás, os ogros, num duelo até a morte, o vencedor do duelo vai comer o derrotado, que isso seria uma homenagem àquela morte. Isso para eles é normal, só que para qualquer ser humano isso é uma coisa aberrante. Então, é assim que os ogros funcionam e eles são coletivamente chamados de devoradores de homens. E esses aqui são os que tu mais vai encontrar, porque eles, como eu falei, são mercenários, eles lutam para os outros exércitos e, eventualmente, o ogro acaba voltando para casa. Eles têm meio que um chamado de volta, tanto para a grande boca, lá que seria o deus deles, um buraco enorme no chão, quanto para voltar para a sua tribo, porque eles têm assim, um sentimento de pertencer àquilo ali, eles acabam voltando depois de cruzar o mundo. E uma história interessante desses ogros mercenários que viajaram o mundo tanto em navios, quanto assim, tanto para Lustre, que é o Novo Mundo, tanto para Cathay, que seria a China, deram a volta no mundo inteiro. Eles dizem que existe outro Great Maw, que seria a grande boca ali, do outro lado do mundo. E esse lugar fica no oceano. E ali tem um redemoinho gigantesco que suga todos os navios que passam perto. Eles também consideram aquilo como o outro lado da grande boca. Então eu não vou nem dizer o que seria esse grande aí, né? Mas no caso é uma história desses ogros. E eles costumam utilizar também pistolas. É muito frequente eles atirarem com armas de fogo, porque eles já são um pouco mais ricos. E quando esses ogros mercenários voltam para suas tribos, ou quando na própria tribo eles se destacam muito, servindo ao tirano, que seria o líder da tribo, eles conseguem assim influência e recursos para comprar uma armadura e armas melhores. Aí eles viram os famosos intestinos de ferro, Iron Guts. Eles têm umas competições bem saudáveis quando tu entra nos Iron Guts. Essa gente que é bem tranquila e respeita o próprio corpo. As competições deles são coisas tipo comer pregos enferrujados, comer pedra, assim, um bater no outro até um não aguentar mais e desmaiar. Coisas maravilhosamente saudáveis, normal, não vi nada de errado nisso. E a sociedade deles é bem violenta e meio idiota com algumas coisas assim, com essas demonstrações de força, bravura e tal. E como eles já são mais ricos na sociedade dos ogros, eles conseguem comprar os melhores equipamentos e armas possíveis, essas aqui já bem mais afiadas e não tão enferrujadas quanto dos outros, além de muito mais resistentes, porque normalmente se um ogro bate muito com uma arma dele, ele acaba quebrando a arma, né? Eventualmente ela vai rachar. Mas essa aqui já não, elas têm bem mais durabilidade. Além de que eles são armados da cabeça aos pés, são blindados da cabeça aos pés, com armaduras muito melhores, algumas até compradas dos anões do caos. Então imagina um ogro com a armadura do aço negro, assim, que é aquele aço feito com a magia caótica para resistir a quase que tudo. Esse bicho é imparável. Então, os intestinos de ferro têm esse nome principalmente porque eles comem de tudo e, aliás, eles têm grande orgulho disso e eles gostam de contar as histórias das suas vitórias e outras coisas para os ogros mais baixos no ranking militar. Beleza. Eu achei legal, achei interessante, mas eu gosto de atirar de longa distância. Então, isso aí para mim eu queria uma coisa diferente.
Nós temos você coberto nisso aí, não se preocupe. Os atiradores de chumbo, os Leadbelchers, desculpa, arrotadores de chumbo, perdão. Os Leadbelchers, eles são ogros que andam por aí com canhões. Muitos de forja própria, outros roubados depois de enfrentar uma guarnição do Império ou humana, que eles conseguem roubar os canhões, eles arrancam eles das fortificações dos navios e andam por aí com canhão. A pólvora que os ogros têm, ela é meio arcaica e não é uma tecnologia ainda em desenvolvimento para os ogros. Então eles fazem balas com várias pequenas, seriam balas de estilhaço, em inglês é canister shot, que seria tiro de lata, que uma munição cheia de pólvora e vários pequenos pellets de aço ou chumbo, que quando atirados se espalham numa grande área, porque a mira desses caras aqui não é muito boa. Eles costumam apoiar o canhão na barriga, que aí a barriga deles é blindada, porque eles botam um escudo para proteger. Então eles apoiam na barriga e atiram isso aí. E muitas vezes o tiro sai pela culatra, eles queimam o olho, a sobrancelha. Muitos desses Leadbelchers têm dedos faltando, orelhas faltando, são cegos de um olho, usam tapa-olho. Mas para um ogro que adora violência e destruição, o poder de ter um canhão na sua mão é uma coisa quase que irrecusável. Então, apesar desses pequenos acidentes, eles adoram atirar com esse negócio, fazer atordoar os inimigos e ver vários corpos se partindo quando eles atiram isso aí no meio das linhas inimigas. A única vantagem é que isso aí é muito difícil de acertar um alvo específico. Eles são melhores para atirar em grupos de inimigos. Então, o ogro ele tem a precisão de um ser humano com o olho vendado em crise convulsiva. Por isso que eles atiram várias e várias e várias pedras para tentar uma delas acertar o seu inimigo. Ainda bem, a maioria das vezes eles erram. E os Noblar. Todas as unidades que eu falei até agora são extremamente caras. Então, em questão de pontos, em questão de ouro no Total War Warhammer, então o que você usa para preencher o seu exército com uma unidade mais barata? Até para absorver o tiro inimigo, porque como você viu, as opções de longa distância dos ogros são ou pistolas ou canhões assim que atiram essas balas de estilhaço que não têm um alcance tão grande nem uma precisão boa à distância. Então inimigos com armas, com arcos, com qualquer coisa de longa distância, como bestas, vão causar um estrago muito grande nos ogros, porque as suas unidades, imagina que um daqueles Leadbelchers, os arrotadores de chumbo, mate 3 unidades arqueiras inimigas, 3 arqueiros. Mas os arqueiros com o fogo concentrado matam um Leadbelcher. O Leadbelcher, ele vale muito mais do que os arqueiros que ele matou. Então eles precisam de uma proteção a ataques à distância. No jogo de mesa, quando tem uma unidade entre tu e a unidade que tu quer atirar, é muito mais difícil de acertar. E para isso servem os Noblar. Os Noblar são o escudo pele verde dos ogros. Eles geralmente vêm em 2 grupos diferentes. Os lutadores, que seriam mais no mano a mano, que são os Noblars um pouquinho maiores e mais corajosos, que decidiram parar de só carregar as bagagens dos ogros e fazer o que eles pedem, e lutar junto com eles na batalha, com qualquer coisa que eles conseguem botar as mãos. Coisas como martelos, facas, ossos grandes. O que eles tiverem na mão para usar como arma, eles vão usar. Então não são uma unidade assim, muito padronizada, nem muito efetiva em combate, até porque um Noblar é menor do que a cintura de um humano. Então eles não são grandes guerreiros, mas eles servem para morrer. E quando eles morrem, aí os ogros vêm por trás e destroem tudo que está na frente. E se eles levarem os tiros pelos ogros, ótimo, uma unidade dessa é muito barata e um Noblar sempre aparece em algum canto da caverna, então os seus números voltam rapidamente. E os Noblars, que são os armadilheiros ou caçadores, eles são um pouquinho maiores também que a maioria deles, e eles costumam ser bem cruéis, capturando vários tipos de animais. Diz a lenda que o Noblar conseguiu pegar até um bode. Olha só, cara, parabéns para ele.
E esses animais, eles torturam, comem, e esses armadilheiros, eles utilizam várias coisas, tipo armadilhas de urso, buracos com espinho, para enfrentar os seus inimigos. E eles preferem evitar o contato mano a mano, mas são noblares. Então, como eu falei, eles são uma criatura mais fraca que um Goblin, na verdade. E os lançadores de sucata. Esse aqui é a melhor invenção que os Noblar já fizeram para os ogros. É uma catapulta que arremessa o que tiver ali. Se for pedras, pedaços de metal de uma batalha passada, outros Noblar, se eles ficarem em cima enquanto o outro não prestou atenção e puxou a cordinha para tirar. Então, o que for, eles vão arremessar no seu inimigo. Esses projéteis geralmente são mais leves e não tão efetivos contra inimigos com armadura ou infantaria pesada, mas inimigos que não têm armadura ou nada para se proteger, por exemplo, Skaven Slaves, os escravos Skaven vão sofrer um dano bem grande disso aí, porque ele espalha várias sucata por uma grande área e onde atingir vai causar dano. Se tu tiver armadura, provavelmente vai ser uma coisa mínima, mas se tu não tiver, vai penetrar assim, uma lâmina antiga ou uma pedra grande e vai causar dano no que acertar. E além de ser uma artilharia, ela é puxada por um rinoceronte, que no caso um rinoceronte de 2 chifres, que é o Rhinox. Esses rinocerontes, eles também funcionam para atacar o inimigo. E como ele não queria estar ali, porque o rinoceronte não está nem aí porque está acontecendo, ele vai dificultar um pouco a mira e a precisão dessa catapulta. Então ele vai ficar andando por aí, ele vai pastar, ele vai comer um noblar se ele quiser, porque eles comem de tudo, esses rinocerontes aqui. Então isso vai dificultar para eles mirar assim no inimigo, por isso que eles têm que atirar várias coisas para talvez uma delas acertar. Então precisão não é o forte dos ogros. Se você queria um exército para ficar atirando de longe, eles não são feitos para isso. E eles têm algumas unidades também mais baratas, como os bandos dos presas de sabre. São tigres dente de sabre que vivem nas montanhas onde os ogros moram e eles ficam ali junto com os ogros para comer os restos de comida e tudo mais. E alguns caçadores os caçadores, esse é um herói que eu tenho que falar. Eles são expulsos da tribo dos ogros ou eles mesmos pedem para sair por um tempo. E eles vivem quase como eremitas nas montanhas. Ali eles domam os animais, caçam, e quando eles conseguem domar vários animais, eles trazem de presente de volta a sua tribo, eles são aceitos de volta. Mas, em geral, eles gostam de viver mais sozinho e ficar um tempo assim com o ambiente. E esses presas de sabre, eles são exatamente o que eu falei, são tigres dentes de sabre, muito fortes, muito poderosos, mas eles são inteligentes. Então, por que ele está lutando ali? Não faz sentido. Ele quer comer e viver. Ele não tem. Assim, ele é agressivo, mas ele não é um soldado. Então, caso a batalha comece a ficar meio feia ou seus companheiros começam a morrer, ele vai fugir. Então, eles têm uma liderança mais baixa, porque o objetivo deles não é batalhar, é comer e viver. Então, se tem alguma coisa ameaçando a vida deles, eles provavelmente vão bater em retirada. As bestas do rochedo. As bestas do rochedo são um tipo de urso, não vou dizer mutante, mas alterado. Quase todas as criaturas dessas montanhas do Morn são tocadas pela magia, tanto pela Warpstone que caiu lá na grande boca dos ogros, quanto também porque essas montanhas bloqueiam os ventos da magia que passam do portal do norte seria para o Oriente. Então elas bloqueiam aqueles ventos da magia e alteram as criaturas que vivem lá. Os ogros, ainda bem, são resistentes a isso, mas os outros animais não. E essas bestas do rochedo seriam um urso mutado a um pouquinho pelas energias caóticas do Warp. E eles são enormes, muito agressivos, e o jeito que os ogros domaram esses bichos é aproveitar o seu tempo de hibernação. Eles capturam eles dormindo. Quando eles acordam, eles ensinam para o urso que tu não atacar o ogro
tu vai parar de apanhar na cabeça com um porrete gigante e tu vai ganhar restos de comida. E por mais agressivo que o urso seja, eles não são totalmente idiotas. Uma hora eles aprendem a parar de tentar morder o ogro que alimenta ele e parar de apanhar quando ele faz isso. Então eles ficam obedientes. E o caçador que presenteia o tirano de uma tribo com um desses aí domado, esse aí vai ser assim promovido, ele vai ficar naquela tribo e vai ser louvado pro resto da vida. Porque para um tirano ter uma besta dessas aí como animal de estimação é incrível. Os ogros adoram ter animais de estimação. Vários deles, aliás, são bem chegados a qualquer besta que é agressiva e violenta. Além disso, falando em bestas agressivas e violentas, eu não posso sair daqui sem falar da cavalaria das presas de Morn. Nas montanhas de Morn, uma criatura parecida com um lobo, mas maior, bem maior, seria uma mistura de lobo com javali, que desenvolveu presas enormes por causa dessas mutações ali, porque as criaturas aqui, como eu falei, não tiveram um desenvolvimento 100% natural. E eles são predadores, assim, que vivem nos topos das montanhas em matilhas. E as próprias tribos de ogro, quando uma matilha dessa está caçando, eles saem do seu caminho, porque eles são muito, mas muito agressivos e poderosos. Então os ogros evitam enfrentar eles em grupo. Só que depois de muitos anos tentando domar eles, falhando brutalmente, os ogros descobriram que eles têm uma luta por domínio para ser o alfa da matilha. E depois dessa luta, o vencedor mata o perdedor, e só que o vencedor fica muito ferido, quase que esgotado. E os outros não influenciam nessa luta, eles deixam ele ali. Então os ogros descobriram que quando tá nessa briga e o vencedor mata o concorrente, eles conseguem montar nessa criatura agora já ferida, cansada, esgotada da luta até a morte e domar eles. E domando o alfa, os outros ficam mais calmos e não atacam. Então eles conseguem dominar a matilha dessas criaturas, fazendo que agora hoje, que já é conhecida a técnica para domar eles, vários morreram no processo, eles utilizam eles como cavalaria super pesada, porque essa criatura, além de rápida, ela é muito, mas muito violenta, pesada, e a sua pele ela tem uma coraça grossa com uma camada de pelos por cima, bem também grossa. Isso facilita com que esse animal assim absorva muito impacto e tem um outro animal em cima, que é o ogro. Então, assim, é um monstro montado num monstro. Então, para qualquer coisa que está do outro lado disso aí, esse é lamento. Você vai ser esmagado. E a mordida dessas criaturas é tão poderosa que mesmo depois de morto, eles continuam mordendo. É incrível, assim, os ogros têm um grande respeito por esses bichos, mas eles assim, conseguem domar eles e utilizam eles na sua sociedade. Eles são quase que um símbolo agora da sociedade dos ogros. Você vai ver essas presas dessas criaturas nas bandeiras, nos símbolos, nos portões das cidades dos ogros. E, ok, eu gostei dessas criaturas presas de Morn, mas eu queria uma coisa maior, mais pesada e mais peluda. Bem, temos essa opção para você. Os Hinox. Os Hinox são uma espécie de rinoceronte. O nome deles inteiro é Greenhorn Rhinox, que seria rinoceronte do chifre sombrio. E o ogro montado no rinoceronte, o que mais tu quer? Isso aí demole qualquer linha inimiga. Não tem assim uma unidade que vai ficar parado enquanto um rinoceronte vem correndo na sua direção a uns 40 por hora, com um ogro atirando uma pistola gigante com com um martelo enorme na outra mão. Tu vai correr disso aí, pela tua vida. Então, eles assustam muito, o seu ataque inicial é devastador. Então, para qualquer coisa que está na linha de frente dessas criaturas, também o seu dia não vai ser muito legal. Espero que você tenha feito seguro de vida. E os ogros, eles têm uma coisa interessante com esses rinocerontes,
que eles porque os Globinar tentam montar aqueles lançadores aquelas catapultas deles nos rinocerontes para puxar, porque os Noblar são preguiçosos, eles preferem deixar a criatura fazer isso para eles. E os ogros decidiram arrancar a parte de cima daquela catapulta e ficar eles em cima daquela carruagem. E assim nasceu a carruagem dos rinocerontes. E os ogros em cima dessa carruagem inventaram um esporte muito divertido, que é o quê? Eles fazem corridas com esses rinocerontes em locais sempre diferentes. Às vezes pode ser um círculo ao redor de uma montanha, às vezes pode ser uma trilha para ir e voltar, mas todo ano tem uma competição bem saudável de corrida de biga de rinoceronte. Biga, no caso, é outro nome para carroça, tá? Mas é isso, cara. Essa sociedade é muito divertida, eles sabem ser felizes. E se você quer uma coisa montada no rinoceronte que tem mais precisão do que aqueles Globinar, temos você também, temos o produto perfeito para você. Os atiradores de ferro. Eles também usam a barriga para mirar e apoiar, porque todo ogro sabe que a sua barriga consegue aguentar um tiro gigante de um canhão enorme, né? Obviamente. Esses são armas bem raras, porque esses canhões não são feitos pelos ogros, eles são feitos daqueles Sky Titan, os gigantes dos céus, há muito tempo atrás. Então essa arma, dificilmente você vai ver uma. E eles têm uma ótima precisão, não o ogro em si, o canhão. E apesar do canhão ser muito bem feito e durável, os rinocerontes que o puxam também não gostam muito desse barulhão e desse peso nas costas deles, então eles acabam também às vezes se mexendo e dificultando a mira do ogro que está em cima, que já não é muito boa. Mas é um barulho enorme, geralmente lança uma ou duas bolas de canhão também, assim, é um canhão normal, digamos que a bola assim, seria... Não vou dizer metade, mas 2/3 do que um desse aqui lança. Então, se isso acerta alguma unidade do outro lado, aquela unidade provavelmente vai morrer. Digamos, atirar num demônio maior das forças de material, atirar numa criatura monstruosa, tipo um dragão ogro, um gigante, vai causar muito dano, se não matar no primeiro tiro. E... ok, achei legal as tropas dos ogros, mas eu queria uma coisa mutante, sombria e com uma história terrível. Ok, se você quer isso por algum motivo, não sei porque você está pedindo isso, mas existem nas tropas dos ogros os comedores, os Gorgers. Os comedores são as crianças que nascem com algum defeito genético ou com uma barriga muito pequena, porque para um ogro assim a barriga é sinal de status na sociedade. Uma criança muito magrinha ou com algum defeito não vai viver naquela sociedade muito tempo, e os ogros sabem disso. Então eles dão essa criança para os açougueiros, que seriam os monges da sociedade dos ogros, e eles levam eles para as cavernas, geralmente embaixo ali das tribos, próximos do grande mó, que seria a grande boca. E eles fecham, depois de botar a criança lá dentro, a caverna com uma pedra enorme. E essas crianças que ficam lá agora mais próximas da Warpstone e da influência caótica dessa pedra, eles vão se transformando em monstros. Esses monstros são os Gorgers, que seria comedores em português. E eles ficam uma criatura bestial, assim, agressiva, violenta. A maioria morre antes de chegar nessa fase. E eles são canibais, eles comem um ao outro, comem pedras, ossos, restos, o que tiver. E quando um tirano vai fazer uma batalha, muitas vezes eles soltam aquela pedra e atraem esses Gorgers com carne, comida e coisa assim. Aí eles saem em grupo, eles são aprisionados pelos outros ogros e os ogros levam eles até a batalha em jaulas e soltam eles nas linhas inimigas para absorver os tiros, para assustar o inimigo. E para essas criaturas assim, estar numa batalha é um frenesi de vários, é uma comida que eles nunca iam ter lá naquelas cavernas. Então eles não fogem, eles não entendem o que é medo, o que é qualquer coisa.
E essas criaturas vão assim simplesmente entrar em frenzy assim nas linhas inimigas, atacar tudo que se mexe e tentar comer. E eles não entendem o conceito de morte ou batalha, então eles não vão fugir, eles são inquebráveis. Caso você goste dessas aberrações, sei lá, joga com os vampiros então, né, cara? Pô. Os Yetis. Os Yetis já foram uma vez um ogro, mas hoje não são mais. É possível que eles tiveram um ancestral comum ou alguns ogros foram para cima das montanhas e fizeram os seus acampamentos muito no alto e eles foram bombardeados com as forças da magia do Warp por muito, muito tempo e viraram essas criaturas, criaturas de gelo e magia. Os Yetis, eles são uma das poucas unidades no exército dos ogros que tem ataques mágicos congelantes, além de uma aura de frio que enfraquece os inimigos ao redor, porque, como eu falei, eles não são naturais mais. E por algum motivo, eles ainda lutam junto com os ogros. Não sei se eles têm algum sentimento de pertencer àquilo ou alguma dívida assim de honra com eles por ter lutado junto ou qualquer coisa do tipo. Mas os Yetis e os ogros lutam juntos. Os Yetis, eles são bestiais, sim, eles não têm tanta inteligência, mas eles entendem o suficiente para saber que os ogros, quando eles tocam grandes trombetas, eles descem das montanhas e lutam do lado deles. Então eles também conseguem lutar, não vou dizer organizadamente, mas como um batalhão, assim. Então eles lutam vários deles juntos. E o Yeti assim, é assustador para uma criatura. E se tu tá enfrentando um desses na neve, aí é muito perigoso. Porque eles se camuflam na neve e esperam ficar perto da presa. As suas garras são muito, muito afiadas. Mesmo se eles não tiverem armas nenhuma, eles podem cortar um ser humano no meio só com as garras. Eles têm a força de um ogro, a mesma toughness, que seria resistência, dureza, mas resistência, acho que é a palavra correta para traduzir para português, de um ogro. Então eles são muito fortes, além desses ataques mágicos. Então, se você for um fantasma, você também vai morrer por causa dessa criatura de novo. E os chifres de pedra, os Stonehorns. Os chifres de pedra são uma criatura muito, mas muito antiga, quase que um fóssil vivo. Para representar o que eles seriam no mundo real, seria como se hoje ainda existissem triceratops assim, em algum lugar do mundo. Eles são de uma época onde os dragões ogros ainda não tinham feito o pacto com o caos. Então é muito, mas muito tempo atrás. E eles viveram nessas montanhas e eles foram influenciados por várias ondas caóticas no mundo. Os que existem hoje não são mais quase nada naturais. Eles comem pedras e essas pedras que eles comem são absorvidas no seu corpo e viram parte dos seus ossos e da sua pele. Aparecem protrusões de pedras e gelo em pontos diferentes, como se fosse uma acne para nós. Para eles é um bloco de pedra. Então essas criaturas são muito, mas muito duras e resistentes, além de agressivas, como qualquer coisa do imaterial. Eles esmagam as pedras de qualquer coisa que está no caminho deles para comer. E como eles têm essa mania de bater em tudo com a cabeça, a pele da cabeça deles vai desgastando e aparece o seu crânio. Então você vai ver na face deles os seus ossos do crânio, de tanto que eles já bateram a cabeça em pedras, em outros Stonehorns ou qualquer coisa. E para um ogro domar uma criatura dessa é bem difícil, porque um Stonehorn quase não sente dor. Então, se tu atacar ele na pele, não vai adiantar, ele não sente nada. Bater nele com um porrete, não adianta, ele ataca a pedra. Assim, então, como tu consegue domar uma criatura dessa? Olha, alguns caçadores, mas muito corajosos, assim, com estômagos e bolas de ferro, eles ficam na frente desses monstros. O monstro bate a pata no chão. Bah, uma vez. Bah, duas vezes. E ele começa a correr e bufar na direção do caçador, que não se mexe. E a criatura vem. Bum, bum,
bum, o chão começa a tremer, as pedras começam a subir, aquele barulhão desse monstro de toneladas correndo na direção do caçador, que não se mexe. E aí o caçador levanta ou uma balista gigante ou uma lança enorme e arremessa direto no olho do bicho, e o bicho cai na frente do caçador aos seus pés. Se ele errar o tiro no olho, o caçador vai virar uma panqueca de ogro. Vários não acertam. Mas os que acertam pegam aquela lança e com a lança no olho o bicho vem assim quietinho, bem quietinho atrás deles. Porque faz, assim, desde que ele nasceu, essa criatura não sente dor. Então essa dor é insuportável para essa criatura e ele faz tudo o que o caçador faz ele fazer. Então ele fica bem quietinho de cabeça baixa, vindo se arrastando atrás do caçador, onde o caçador ensina para ele que se ele obedece, ele não leva no olho. Se ele não obedece, ele aperta aquela lança no olho da criatura. Até que a criatura fica bem obediente. Então, esses caçadores que domam esses monstros são os mais assim corajosos e bons de mira que existem na facção dos ogros. E outra coisa também interessante, o olho depois regenera. Quando a criatura está bem obediente, já aprendeu a aceitar o caçador montando nele, ele tira essa lança do olho e o olho da criatura regenera. Mais uma característica de uma criatura mutante meio caótica, né? E os presas de trovão. Os presas de trovão, se você quer uma coisa ainda maior, os presas de trovão, eles são assim, também tocados pela magia do imaterial, só que aqui eles conseguem emitir essa magia. Eles lançam bolas de gelo, um vento congelante que depois de uma certa distância se estilhaça em vários fragmentos de gelo, como cacos de vidros enormes que caem nos seus inimigos. Além de que tudo que está perto dessa criatura começa a ficar com um frio sobrenatural. É como se teu sangue gelasse dentro de ti. Então ela é, como eu falei, não natural. Ela é tocada pelas forças caóticas. Mas essa criatura também conseguiu ser domada pelos ogros. Não me pergunte como, mas os ogros conseguiram subjugar esse monstro. Provavelmente levou várias gerações e múltiplas tentativas. Caso a criatura não fosse domada e os ogros conseguiram caçar e matar vários desses, eles comiam a sua carne. Que para um ogro comer, a criatura tem toneladas, então é toneladas de carne para a tribo. Então, essas não deu certo domar, pelo menos tu vai levar o jantar. Então eles tentaram por anos até conseguir. E hoje eles também existem, mas são raros no exército dos ogros, ainda bem. E eles usam os seus chifres enormes para derrubar e esmagar a sua presa antes de comer. Eles têm mandíbula, eles são predadores. Todas as criaturas aqui em cima comem carne, tá? Então, espero que isso ajudou vocês a entender os ogros. Além de ser uma infantaria monstruosa com armas gigantes, eles têm vários monstros para lutar com eles. Os ogros não são feitos para ficar atirando à distância. Eles são feitos para devastar as linhas inimigas e atropelar tudo que tem na frente e, se possível, descolar um rango no processo. Bem, vejo vocês na próxima. Tudo de bom, fiquem fora da linha de ataque do ogro, porque se você ficar na frente, você não vai terminar muito bem. Vejo vocês na próxima.